Tá bem, irmão Jean? Paz do Senhor, irmão Jean. A paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos amados irmãos do programa Discípulos, programa esse que faz parte do departamento de discipulado da nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Uruguaiana. Eu me sinto profundamente honrado por estar aqui pelo terceiro sábado consecutivo, juntamente com estes ilustres servos de Deus. Hoje o Kevin, mais uma vez, está conosco ali na técnica de som. Fica aqui a minha saudação, a minha amada esposa, que está em casa, a minha bonitona irmã Jéssica, como também eu envio aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Adriano Tola, ao irmão Rogério Roque, que está nos ouvindo em Alegrete, amigo de longa data, e a todos aqueles que estão na audiência da Rádio Kairos, em todos os lugares onde tanto a frequência FM, como também pelo YouTube e Facebook, nós hoje estamos a tratar do principal assunto dentro da escatologia bíblica, que é o arrebatamento. Portanto, eu me sinto muito alegre no Senhor Jesus Cristo, porque existem amigos que nós ganhamos nas esquinas da vida. Aqueles que estão lá fora, por exemplo, podem dizer assim, que conheceram e fizeram amizades em bares, em bailes, na perdição. Mas aqui nós nos conhecemos, irmão Leandro, irmão Edson, irmão Fray, através das Escrituras Sagradas. Foi ela, através do poder do Espírito Santo, que nos uniu para estarmos mobilizados em prol do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Espírito do Cristo eterno nos ilumine mais uma vez, para que possamos aqui dissertar este assunto tão rico e valioso. E eu gostaria que você ficasse observando onde você estiver ouvindo o programa Discípulos, porque nós teremos uma tarde onde nós vamos sair lá do paraíso, vamos sair do estado intermediário e veremos o que vai acontecer nesta transição daquilo que já foi dito em 2 programas anteriores, entre o estado intermediário e o arrebatamento, porque acontecem ali algumas situações, e esses pormenores e detalhes é nossa obrigação, como formadores do saber teológico e bíblico, trazer a você este esclarecimento. Muito obrigado, irmão Fray, por mais uma vez estender o convite à nossa pessoa. Glórias a Deus, né? Para os irmãos que estão aí na audiência. Também tem mais outros irmãos aí. O irmão Leandro Ilha está pelo YouTube. Você que está aí pelo YouTube também tem o nosso carinho, o nosso abraço. E ele diz também assim: a paz do Senhor, irmãos, na escuta, peço oração para a minha família. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, meu irmão. Muito obrigado pela audiência. Estaremos então dando início na pauta, né? E hoje então nós teremos que tratar sobre o arrebatamento da igreja, que é um próximo passo depois do momento intermediário. Porém, nós temos um momento de transição entre o estado intermediário até a primeira ressurreição e assim depois o arrebatamento da igreja. Nós temos que tratar agora aqui rapidamente, né, o que é o arrebatamento, né? O arrebatamento vai ser um evento a qual todas as escolas teológicas não heréticas, digamos assim, compreendem que vai ter. Algumas pensam que será após a tribulação, ok, são linhas de pensamento. Outras pensam que vai ser antes, mas que ele acontecerá. Quando é que nós vamos ter a certeza plena dos fatos? Quando acontecer somente, porque a Bíblia ela não me diz algo assim taxado, exatamente, porque assim até seria possível planejar o tempo, né? E a Bíblia diz que a hora ninguém sabe.
E será, o que nós sabemos sobre isso? Será como um abrir e fechar de olhos, ou seja, nós temos algumas informações que nós podemos reunir e assim nós tirar as nossas conclusões. Então, nós não somos o dono do saber aqui, mas nós somos os detentores da verdade, que é a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual magno, né? A nossa principal fonte de entendimento para aquilo que Cristo quer na nossa vida. Então nós vamos ter que tratar então como será a transição entre esse estado intermediário e a primeira ressurreição e logo após o arrebatamento. Nós vamos iniciar com essa pauta então. Não sei se o irmão Gia quer já dar uma introdução como que será o arrebatamento assim um pouco breve e depois o senhor fale sobre essa transição entre o estado intermediário e a primeira ressurreição. Muito Pode bem. iniciar, irmão. Com a sua permissão, irmão Frei. Então aqui a nossa saudação, o irmão Rogério dizendo abraço, irmão, Jesus te abençoe. Também a irmã Terezinha Soares dizendo paz do Senhor aqui na escuta. O evangelista Arthur, meu amigo lá de São Gabriel, irmão Edson. Abraço, irmão Jean Carlos Nunes da Silva, Assembleia de Deus São Gabriel. Eu quero externar aqui também o meu agradecimento, porque quando nós moramos lá em São Gabriel, eu e a esposa, no espaço de 3 anos, ali congregamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo meu amigo, pastor Ailton Costa, que ontem, inclusive, esteve completando mais um ano de vida. Pela bondade de Deus e por intermédio do ministério do pastor Ailton, eu fui separado a obreiro lá naquela cidade. Fomos muito bem acolhidos, cuidados e pastoreados pelo pastor Ailton e recebemos a informação em São Gabriel de que amanhã, domingo, estará acontecendo o culto de transição, de posse e jubilação. O pastor Enoque Brum estará assumindo a presidência de maneira definitiva lá em São Gabriel e o pastor Ailton estará jubilando após tantos anos à frente da obra do Senhor. Então fica aqui o meu carinho para com esta igreja tão amada e que eu não poderia deixar aqui de fazer este registro de carinho fraternal pelo povo assembleano e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá em São Gabriel que está ouvindo essa programação. Nós precisamos entrar aqui então sobre este assunto, o arrebatamento. A palavra arrebatamento nós não vamos encontrar na Bíblia. Nós vamos encontrar alguns termos sinônimos, como por exemplo, arrebatar. A palavra arrebatar, ela vem do grego harpão ou harpazo, e ela pode, em algumas das suas interpretações, irmãos, dizer tirado com força ou sair com força, algo parecido neste sentido. Portanto, o arrebatamento, ele é um consenso entre todas as escolas de interpretação escatológica, seja os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, todos eles atestam e confirmam que o arrebatamento é um episódio, é um acontecimento indescritível, porém ele é real, ele é bíblico, ele vai acontecer. Para trazer luz a essa mensagem das mais esquecidas, desvalorizadas, daquelas que já faz algum tempo que os púlpitos cristãos brasileiros abandonaram, por abraçarem a doutrina da teologia herética da prosperidade, do culto ao homem e de todas as vãs filosofias. O arrebatamento foi deixado literalmente para trás, como se esta mensagem não fosse atual, não fosse bíblica e profética. Quando nós estudamos o contexto da igreja primitiva, o cumprimento cordial, quando os irmãos e suas famílias estavam retornando para suas casas,
após o culto da igreja primitiva, que acontecia apenas no primeiro dia da semana. Ou seja, todos os domingos, em algum momento de 2000 anos atrás, irmão Leandro, a igreja primitiva se reunia para aprender a palavra de Deus. Porque havia 2 tópicos, só para paralelo de conhecimento. Eles eram treinados no culto para sair lá fora para ganhar almas. Esse era o contexto do culto da igreja primitiva. Então, as crianças aprendiam as doutrinas bíblicas juntamente com os adultos. E os adultos, os mais ávidos, estavam prontos para assumir a missão da evangelização, do discipulado, porque a missão maior da igreja, quando se fala do arrebatamento, é trazer almas a Cristo Jesus. E o cumprimento deles era este: Maranata. Nós, como assembleanos, damos a paz do Senhor. Outras igrejas falam a graça e a paz seja convosco, a paz seja contigo. Mas naquele culto de 2000 anos atrás, irmão Edson, os irmãos se olhavam um ao outro e diziam esta expressão: Maranata. Ou seja, logo cedo ele vem. Jesus vem. Isso está falando da ideia do arrebatamento. E você vai se lembrar também que até mesmo na ceia do Senhor, a volta de Jesus está ali explícita nas palavras que o próprio apóstolo Paulo, ao falar a primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 11, e dentro daquele contexto, até mesmo o participar da ceia, ali é uma memória futurista para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento é tão lindo, irmãos, porque quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, e um dos soldados foi e colocou uma esponja e ali levou até a boca de Jesus, o que na verdade era, para você entender, um vinagre azedo, e Jesus cuspiu aquilo. Por quê? Porque Jesus disse que não tomaria mais daquele cálice até que ele voltasse novamente. Sabe o que eu quero dizer para você? Que já faz em torno de 2000 anos que Jesus está esperando o arrebatamento. E quando o arrebatamento acontecer, pela sua soberana vontade, então ele tomará conosco do cálice desta ceia, onde ele será o ministrante. Agora nós partimos para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, dos versículos 13 a 18. O irmão Gia vai fazer leitura. Aqui, na minha tradução, que pode ser que ela seja um pouquinho diferente da sua. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Aqui começa a apologética de Paulo a favor do arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles,
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora vamos observar o versículo 13. No versículo 13 desta perícope escatológica, que fala a respeito do arrebatamento, você precisa situar a expressão aos que dormem. O que Paulo quer dizer ali? Primeiro, nós temos uma expressão dentro da linguística que já foi explicado no programa Discípulos. Os que dormem é um eufemismo, ou seja, ali os que dormem é o corpo que dorme e não a alma. Esta expressão aos que dormem, para você compreender o arrebatamento, são os salvos que morreram em Cristo, sendo que suas almas encontram-se no paraíso, na presença de Cristo, em plena consciência, no chamado estado intermediário da alma. Então nós temos também uma mensagem escatológica do arrebatamento para aqueles que estão dormindo no Senhor, mas o corpo foi tombado. Mas no estado intermediário da alma, os salvos em Cristo Jesus, os salvos de todos os tempos, de todas as eras, estão aguardando este acontecimento. E aqui nós precisamos entrar naquilo que o irmão Frei falou corretamente a respeito, irmão Leandro, da primeira ressurreição. E você não pode fazer a confusão. Por isso é necessário a distinção. Primeira ressurreição e segunda ressurreição. Aqui nesta transição, para nós sairmos do estado intermediário, onde estão as almas dos justos, para o arrebatamento, é necessário acontecer a primeira ressurreição. A saber, que vão acontecer, Kevin, duas ressurreições. A primeira ressurreição são a dos salvos, juntamente com o arrebatamento que vai acontecer. E aí dois grupos vão participar do arrebatamento. Aqueles que estiverem vivos na face da terra serão arrebatados. Na expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, a partir do capítulo 15, ele vai falar que isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Ali a expressão abrir e fechar de olhos, no grego significa átomos. Portanto, vai ser num momento indivisível, no momento em que nós não sabemos como isso vai acontecer devido à sobrenaturalidade deste acontecimento que será uma ação interventora e exclusiva de Deus. Assim, ao mesmo tempo, aqueles que estão descansando no Senhor e as suas almas estão em plena consciência no estado intermediário, vão receber a primeira ressurreição, denominado como a ressurreição dos salvos. Todas as almas dos salvos que estão no estado intermediário da alma no paraíso serão transformados e os seus corpos ressuscitados, glorificados, imortais e incorruptíveis, para estar para sempre com o Senhor. Então veja que aqui nós entramos num debate que acontece entre as escolas teológicas, porque há uma distinção entre transformação e arrebatamento. Essa transformação, ela vai acontecer de maneira invisível e vai ocorrer uma metamorfose sobrenatural nos corpos, tanto daqueles que estão vivos
e que serão arrebatados, como daqueles que os seus corpos morreram, mas as suas almas se mantêm vivas no estado intermediário. Só que, no arrebatamento, partindo de alguns textos, de algumas informações, por exemplo, nós sabemos que Enoque foi arrebatado, irmão Leandro. Nós sabemos que Elias também foi arrebatado. Quando nós vemos a ascensão do Senhor Jesus, ali é um tipo de arrebatamento subindo aos céus, e as testemunhas estavam visivelmente contemplando a sua subida. Portanto, dentro dessa linha de interpretação, e que nós não podemos descartar, por causa dos filmes hollywoodianos, por causa de muitos pressupostos escatológicos, se imaginou por muito tempo de que no arrebatamento muitas coisas ficaram mirabolantes. Mas eu quero dizer a você, e nós não podemos descartar essa verdade, porque ela também tem embasamento bíblico, de que o arrebatamento poderá sim, senhores e senhoras, ser visível aos olhos desta humanidade. Por que não? Porque Deus vai querer, dentro desse raciocínio bíblico, querer esconder este acontecimento. Sendo assim, eu quero dizer a você de que o termo arrebatamento secreto não se enquadra nas Escrituras. Com todo respeito às escolas que assim pensam, já houve até revisão dentro do dispensacionalismo a respeito disso, de que o termo secreto, ele não se enquadra biblicamente. Por quê? Porque o arrebatamento, ele não vai ser um acontecimento secreto. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Só que esse abrir e fechar de olhos, nós temos a transformação do corpo. E ao mesmo tempo, simultaneamente, nós temos o arrebatamento. Então, o arrebatamento, sim, pode ser que aconteça de duas formas. Pode ser invisível, mas também pode ser que nós subamos e os olhos deste mundo contemplem, por que não, o arrebatamento da igreja. Se Deus tem poder para arrebatar a igreja de forma secreta, Deus não teria poder para arrebatá-la de forma visível? Então nós precisamos pensar a respeito destes textos, pensar todos os desdobramentos para não ficarmos dentro apenas de uma linha obsoleta de informações. Mas nós precisamos entender que a revelação bíblica ela é progressiva. E o que é uma revelação progressiva? É uma revelação que começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse. E a escatologia, você não pode trabalhar somente dentro de uma realidade. Você tem que partir desde o Antigo e aí você vai ter o seu enquadramento lá no Novo Testamento, que vai trazer o desdobramento a respeito desta doutrina maravilhosa. Então, com relação à alma dos ímpios, as mesmas permanecerão no Sheol ou Hades, aguardando a segunda ressurreição, denominado como a ressurreição dos ímpios, que somente acontecerá após o milênio. Então veja que no arrebatamento, a alma dos ímpios, irmão Leandro, irmão Frei, irmão Edson e audiência, permanece retida em estado de sofrimento, no estado intermediário onde eles estão em tormento e sofrimento. Eles estão ali e permanecerão até o milênio se completar. E esse milênio, dentro de uma interpretação pré-tribulacionista, ele é de 1000 anos literais, mas a contar não do calendário gregoriano, mas do calendário judaico. No nosso calendário ocidental, os anos têm 365 dias e o ano bissexto 366 dias. Mas os anos judaicos, cada ano no calendário judaico, são 360 dias. Tudo isso é importante até para nós entendermos, irmão Frei, a questão dos 7 anos de tribulação. Serão 7 anos de tribulação, mas dentro do calendário judaico. Por isso que está escrito na profecia, irmão Leandro, 1 tempo, 2 tempos de meio. Que daí, juntando 1260 dias, nós vamos chegar então exatamente a 7 anos dentro do calendário judaico.
Então, neste contexto, todas as almas dos ímpios de todas as eras serão julgados e condenados por Deus no grande trono branco e após lançados no Guiena, que o programa Discípulos, de maneira exemplar, ensinou a respeito dos 4 tipos de lugares de tormento que existem na Bíblia à luz do Novo Testamento. Porque se nós não ensinássemos essa questão, irmão Leandro, o povo, a audiência não conseguiria entender essa transição do estado intermediário para o arrebatamento. Por isso que foi necessário trazer a informação do Sheol, do Hades, do Guiena, do Tártaro e do Abismo. E a confusão ela acontece exatamente aí, né? Porque se entende que foi pro inferno e foi pro inferno de novo. Como isso? Como é que aconteceu isso, né? Esse é o grande problema de entendimento, né? Verdade, irmão Frei. Irmão G, aqui, Sim, senhor. Aqui tem uma base aqui em 2 Pedro 2, do capítulo 2, versículo 9, que aqui está confirmando aquilo que o irmão disse, que os ímpios já estão em tormento. Está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, ou outra tradução, os justos, os salvos, e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Impressionante esse texto, irmão Leandro. Então, e tem uma sequência aqui, irmão, que fala por que eles estão lá nesse castigo aí, que já estão sendo castigados. Aqui está falando daqueles que já morreram, sem Cristo. E eu entro num outro assunto, né, que é evangelístico. Você que está ouvindo, quem sabe você está em cima do muro, né? Recém o irmão Edson estava fazendo uma alusão ali no muro físico ali, que o cima do muro faz parte do inimigo, né? O Senhor nos chamou para nos posicionar. E você que está ouvindo aí, tome seu partido, tome a sua posição em favor de Deus, né? Você, quem sabe, anda errante nesse caminho, assim como outrora andávamos, e não tomou ainda essa decisão. Aí é de se refletir, você quer passar esse tormento após a morte e depois após o julgamento. Que há uma confusão entre tudo, né? Morreu, foi julgado e já... Não, ele morreu, vai ficar sendo castigado, depois do julgamento ele vai seguir um castigo maior ainda. Ele juntamente com agora o irmão vai adentrar. Eu não vou falar agora, né? Porque vai adiantar os fatos, né? Mas aí você que está ouvindo aí, você tem hoje a oportunidade de mudar a sua vida. Você quer viver no tormento ou você quer ser ressuscitado por Cristo e morar no céu com Cristo? E morar com Cristo, né? Perfeitamente, irmão Frei. Veja como o assunto é sério e ao mesmo tempo ele nos traz uma enorme consciência de temor a todos nós. Porque o ímpio, ao morrer, acabou. Não existe repescagem. Não existe uma segunda chance. Não existe como acontecer uma nova oportunidade de salvação. A sentença foi dada aqui na terra enquanto o corpo estava aqui de forma natural. Então, a alma do ímpio, no arrebatamento, permanecerá neste estado de tormento, de prisão e punição. E já recebendo as consequências de uma eternidade sem Deus. Porque as pessoas, quando nós tratamos da realidade do inferno, desse mundo inferior, que seria essa a tradução, porque a palavra inferno, como já foi explicado no programa Discípulos, é uma palavra latina, e somente na tradução da língua portuguesa que está ali o inferno. Então, lá nesse local, o que é o inferno de fato? É saber que Deus não está lá presente. A ausência de Deus, né? É a ausência de Deus. Isso não quer dizer que Deus não seja onipresente. Mas esse Deus misericordioso, essa essência do atributo do Deus
protetor, do Deus acolhedor. No inferno não existe mais os traços desse atributo de Deus. E aí nós vamos entrar numa outra matéria chamada de teontologia, que eu estava falando com o irmão Frei esta semana. Uma outra doutrina esquecida, que fala sobre os atributos, a natureza, o caráter de Deus. Então o inferno é isso. É a ausência, como bem disse o irmão Frei, de Deus. Lá não tem remédio. Não tem remédio, não irmão tem Edson. Torcilax. Não tem Torcilax. Não tem nada para que acalme a dor e nem a situação que ele está passando naquele lugar. A dor só aumenta. Ela só aumenta. Não tem um refrigério. Não tem refrigério. Pois o que disse aquele homem pro Lázaro. Nós estamos avisando hoje você. Nós queremos chamar a sua atenção aí, que você que está do outro lado. Nós queremos dizer para você que há ainda oportunidade. Enquanto há consciência, há salvação. Glória a Deus, irmão Edson. Me faz lembrar rapidamente, o programa Discípulos deveria ser diário. Ou no mínimo umas 6 horas de programação, porque 2 horas sai muito rápido esse programa, né? Lembra do que o pregador Jonathan Edwards, o maior sermão da história dele. Ele pregou no interior de Enfield, nos Estados Unidos, 1741, sermão conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele se baseou num texto, irmão Edson, irmão Frei, irmão Leandro, irmão Kevin, audiência, que está em Deuteronômio. Ao tempo em que seus pés se resvalarem. E esse homem, ele pregou sobre a realidade do inferno. E diz a história que 120 pessoas que estavam presentes naquele culto, de 1741. Jonathan Edwards era um homem de aproximadamente 2 metros de altura. Ficou 3 dias e 3 noites jejuando, irmão Leandro. E diferentemente de nós, ele simplesmente anotou todo o sermão e ele leu o sermão. Ele não parava e falava e lia. Ele simplesmente, diz a história, que ele colocou as anotações perto dos seus olhos. Ele tinha problema de visão e começou a falar sobre isso. Diz que no meio da reunião, aquelas pessoas começaram a dizer para ele: por favor, Senhor Jonathan Edwards, pare de falar sobre isso, porque nós estamos literalmente indo para o inferno. Estamos sentindo as nossas almas se contorcendo porque não merecemos outro lugar senão o inferno. Nós não temos direito algum de merecer ou de sonhar com o céu. O céu não é para nós. O que fazemos é o resultado de que a nossa casa final deve ser o inferno. E diz a história que aquelas pessoas se pegavam, irmão, nas colunas daquela igreja simples de 1741 e outros se atiravam embaixo dos bancos. E não houve gritos, o homem estava apenas falando calmamente como qualquer um de nós aqui. Não houve pulos, não houve gritos, não houve reteté, não houve nada disso. O que houve foi um homem falando a respeito da realidade do inferno, pregando escatologia bíblica. E aí ficou conhecido o maior sermão dos últimos 250 anos da história da igreja. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então como que nós não vamos conscientizar tanto a igreja quanto o mundo sobre essa realidade? Que existe um mundo de tormento, que existe uma realidade de sofrimento, mas as escrituras sagradas, a palavra de Deus e o programa Discípulos está apresentando que se existe um lugar de tormento, existe uma maneira de você escapar de lá. Só existe uma maneira. A porta é única. O caminho é um. E na verdade a palavra diz, né, que a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz para a salvação. E são poucos os que entram por ela. Então eu quero te dizer, você que está do outro lado, abra os teus olhos, os teus ouvidos e peça para o Espírito Santo convencer você que há um tempo e há um propósito para todas as coisas, enquanto estamos aqui conscientes dessa verdade. Temos participações aqui, ó. Irmã Vanessa Ferreira diz: a paz do Senhor na audiência. O irmão Edilson Aranda Penteado diz: glórias. E marca aqui a relojaria Jaspe aqui, ó, na escuta. Deus abençoe. E dá uma brincada ali com o irmão Edson Bastos.
Deus abençoe a vida do irmão. Abençoe, irmão. Penteado. Também está Penteado. conosco a irmã Nádia Oliveira da Silva, diz a paz do Senhor, Que bênção. na escuta pela rádio, aprendendo mais um pouco da palavra. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe. Também está conosco Cate Flores, que é o Vande, que Deus abençoe. Vande, a sua mãe ali, que estão na audiência. Estamos na audiência, diz muito obrigado pela sua presença conosco. Está também conosco a irmã Valéria Ibaldi, diz a paz do Senhor. Amém. A irmã está, né, a se batizar, né, está no discipulado e está ali também aprendendo no discipulado e também através da programação. Outro dia nós conversávamos e ela e o esposo dela me disseram como é esclarecedor entender essas coisas que diz na Bíblia, né? Glória a Jesus. É algo especial também. A irmã pede oração, né? A irmã Luciana pede oração pelo seu irmão. Vamos estar reservando uns minutinhos antes de concluir para que nós podemos estar orando depois. Também está conosco a irmã Cláudia Ribeiro, diz a paz do Senhor, irmão Jean e os demais irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão aí. É importante. Gabriele. Irmã Jéssica, esposa do irmão Jean. Também minha esposa aqui, Karine, está na audiência, diz que é uma bênção estar aprendendo. Paz do Senhor na audiência aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e a todos os ouvintes. Muito obrigado pela participação da minha esposa. Então são essas as participações. O pastor Leandro está na audiência. Muito obrigado, pastor, pela sua audiência, por estar conosco e também pela sua confiança em nos deixar nós estar aqui em nome do discipulado. Sempre quando eu encontro com ele, quando eu tenho oportunidade, eu falo para ele, né, que através da pessoa do irmão Leandro Rubim, assim estamos nós aqui e através da confiança que ele teve no irmão Leandro, né? Então, muito obrigado pelo pastor e também pelos demais obreiros que estão na audiência aí. Muito obrigado também. Nós estamos aqui não competindo por palavras, não, nós estamos aqui crescendo juntamente com todos os irmãos. Nós estamos aqui aprendendo e ensinando. Nós não somos os donos de nada, mas nós somos indicados por próprio Jesus, né? Nós fomos escolhidos, selecionados, assim como você que está nos ouvindo, você foi escolhido para estar fazendo aquilo que Deus quer na sua vida, que é disseminar a palavra, levar a semente e fazer cair em terras férteis. Também está conosco Fagner, Fernando e Juliana Alves, diz paz. Que bênção, olha aí. Glórias a Deus aí, os irmãos, amigos do irmão Jean estão na audiência aí, estão em peso, né, irmão? Graças a Deus, né, pelos irmãos que estão aí nos ajudando na programação. Irmão Frei, também a minha saudação ao pastor Leandro da Silva, que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a sua família, junto à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Uruguaiana. Quero também mandar um abraço para o irmão Lúcio Sarquis, que está ali na audiência. Entrou agorinha, mas ele entrou agora, né? Mas ele sempre está na audiência, né? Porque ele deixa o rádio ligado lá e fica escutando, trabalhando e ouvindo, né? E ele tem nos questionado algumas coisas, né, irmão? Ele tem nos... ele está atento, ele está atento. Ele está atento à programação, né? E também está conosco aqui, vocês são bênção, irmão Fagner Fernandes, que está Rio do Sul, Santa Catarina. Deus abençoe, irmão Fagner e a sua família, amigo de longa data, e o pai Lúcio de Jesus, que está lá na oficina. Tocando ficha aí nas chaves, né? Eu dei uma fugida da oficina e tô aqui, ó. Deus abençoe. É muito sério, né, irmãos? É muito sério essa palavra, essa verdade, Sim, né? senhor. Que essa liderança toda, né, possa falar e expressar essa verdade a todos os ouvintes, né? Tantos aqueles que estão no campo, né, em vários lugares, que o anunciador de boas novas chegue com esse texto da verdade de Deus, anunciando que Jesus Cristo está voltando. Jesus Tem Cristo está mais voltando. participações aqui, ó. A irmã Ercília Morel diz: boa tarde, paz, meus irmãos. Está uma benção essa programação. Glória Amém. a Deus, irmão. Muito obrigado também, irmã Isidora Lopes Milder. Voz Isidora Milder, lá do embaixo. Diz assim, ó: paz do Senhor, irmãos. Estamos na escuta. Peço oração por minha família. Abraço.
para vocês. Eu creio que essa irmã é lá onde nós íamos fazer culto fora ali pro lado da... Mulher de oração. A avó Isidora já está há 60 e quantos anos, né, avó? Esperando Jesus voltar. Algumas vezes nós fomos ali no irmão Milder, que diziam. Perfeitamente. Nós íamos ali com finado, né? Como é que é? Saudoso Fausto, né? Que nos levava. Saudoso Salvador, né? Gente antiga, né? Que não estão mais entre nós, mas plantaram alguma coisa na nossa vida também. Então nós vamos dar seguimento, né, no assunto, né? E desde já eu quero pedir para você que está na audiência, se possível, comentar aí se você está gostando do tema e se você quer que nós continue. Nós talvez continuamos, mas nós gostamos de saber se está interessante a vocês esse tema. Também, né, nós queríamos deixar aberto aqui, né, que ficamos felizes, né, por ver, né, a nossa igreja, né, mãe, digamos assim, Assembleia, também ensinando sobre escatologia nos cultos de ensino, né? Que Deus abençoe, né, a nossa liderança, que Deus abençoe também nossos obreiros, para que venham se despertar e aprender e ensinar dos tempos findouros, né, que hão de vir, né? A promessa, a Bíblia, tudo nos mostra que vai acontecer. Nós não sabemos a hora e nem o momento, mas nós sabemos que está próximo. Isso nós temos certeza. Os sinais já estão, digamos assim, 98% concluídos, né? Faltam poucos passos, o que há de vir virá e não tardará, a Bíblia diz. Então nós vamos entrar então nesse momento de transição do estado intermediário à primeira ressurreição, que o irmão falou. Então o que é essa primeira ressurreição? O irmão já esclareceu. E no arrebatamento da igreja, os salvos vivos serão arrebatados da terra, estarão reunidos com os salvos mortos da primeira ressurreição. Sim ou não? Irmão, creio que Vamos lá. vamos estar todos os salvos juntos, né? Reunidos. E duas informações na sua fala, irmão Fray. Quando nós ouvimos assim os últimos dias. Então os últimos dias começam a contar a partir do momento, teologicamente falando, que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Ali começa os últimos dias. A partir do momento que o Deus que se fez homem é morto numa cruz, nós começamos a entender dentro da teologia conservadora que os últimos dias começam a correr. Então veja a seriedade do que estamos aqui tratando. Mas por que o arrebatamento vai acontecer? Para o arrebatamento acontecer, nós precisamos entender que existe um Senhor que fará isso ocorrer diante de nós. E ainda em 1 Tessalonicenses, porque nós estamos fazendo aqui hoje uma abordagem, ao mesmo tempo que ela é exegética, ela também é apologética. Porque daqui a pouco, irmão Fray, nós vamos precisar desmistificar uma ideia herética de seitas e heresias a respeito deste assunto. Mas antes, veja que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 está escrito: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ali, a expressão do versículo 14, Jesus morreu e ressuscitou. Então nós precisamos entender que ressurreição é essa. Jesus é as primícias dos que dormem. Para isso, nós precisamos que um dos irmãos leia o discurso apologético de Paulo, escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 ao 23. Por favor, irmãos. Porque aqui está um discurso apologético, ou seja, Paulo agora vai defender a ideia, Kevin, de que existe alguém que é as primícias daqueles que dormem. Ou seja, de uma ressurreição que não é uma mera ressurreição. 15.
20 ao 23, por favor, irmão Leandro. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como um homem veio à morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Vamos agora analisar alguns termos partindo do original grego. O termo primícias. Paulo está fazendo uma abordagem baseado numa festa judaica chamada em hebraico, irmãos, Hag Habikurim. Hag, no hebraico, é a palavra usada para festa. E Bikurim, no hebraico, é primícias, que está sempre no plural. Portanto, se Jesus foi feito as primícias dos que morreram, então Jesus foi o primeiro a ressuscitar, guarde isso, para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então o nosso Senhor venceu a morte. E se ele venceu a morte, ele tem poder autenticado pelo seu próprio poder para ser o Senhor, o idealizador, o realizador do arrebatamento. E agora, veja, quando nós lemos primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 21 ao 22, e em Jesus, que é as primícias, todos os salvos mortos haverão de ressuscitar para nunca mais morrer. Só que esses que vão ressuscitar em corpos glorificados no arrebatamento. No arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Ali fala que a ressurreição dos salvos segue, irmão Frei, uma ordem. Então Deus é organizado. E ele nos ensina o seu método de organização na criação em Gênesis. E veja que primeiro ele começa criando coisas do alto. E depois coisas de baixo. Depois coisas do alto, novamente coisas de baixo, depois coisas do alto e novamente coisas de baixo. E quando ele falava com Nicodemos, ele disse: se eu falo das coisas daqui da terra e você não entende, imagina eu falando das celestes. Nicodemos queria saber das coisas do céu, mas ele não compreendia. Jesus fazia uma alusão, fazia um comparativo com as coisas da terra e ele não entendia. Se tu não entende do que eu estou te falando, do que tu vive, imagina do que tu não enxergou, não viu. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa esse Jesus, né? Ele nos ensina, nos capacita a aprender. Todo o movimento, o plano é dele, a ajuda é dele. Nós não temos obra alguma. A ação inicial é dele? A ação inicial é dele, tudo vem dele, né? Tudo. Como é que eu vou falar que vou fazer obras para ser salvo, para não chegar no inferno? Não existe isso, né? Eu faço a obra porque ele me salvou, ele me gerou, né? 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15, versículo 23, por favor. Para nós entendermos que nesta ressurreição que vai se juntar ao arrebatamento, nós precisamos compreender que existe uma classificação ali. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, por favor, irmãos. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então veja, no arrebatamento o Senhor já está ressuscitado. Para todo sempre ele está à destra de Deus Pai. Isso já aconteceu.
Agora, o texto começa a apontar que existe uma ordem sequencial. E aí nós precisamos sublinhar essa palavra, ordem, no original. A palavra ordem, lá no original, ela vem do grego tagma. Tagma. E tagma no grego traz uma ideia de um grande batalhão. Aí o irmão Frei vai se lembrar quando serviu as Forças Armadas. Ou pelotão enfileirado por categorias. Exemplo, primeiro pelotão, segundo pelotão, terceiro pelotão. Porque é assim que o exército, quando vai para a guerra, envia. Primeiro pelotão, segundo pelotão. E neste pelotão, Jesus é o primeiro. É as primícias. Ele é o capitão, né? Ele é o capitão. Portanto, na ordem da ressurreição, Jesus é o primeiro. Cristo, as primícias. O primeiro. No grego, primícias é aparré. No hebraico, bikurim. Ou seja, ele é as primícias. O aparré, ou bikurim. Atos, capítulo 26, versículo 23. Nós estamos, em primeiro lugar, mostrando biblicamente a você que para acontecer o arrebatamento tem que ter antes um Senhor para isso ocorrer, irmão Leandro. Não basta nós pularmos do estado intermediário e ir direto para o arrebatamento. Nós temos que ter um intervalo. Nós precisamos mostrar os personagens principais desse arrebatamento para que ele ocorra. Para que não fique algo desconexo com o que está sendo tratado aqui a respeito já 3 sábados seguidos. Por favor, irmãos, Atos capítulo 26, versículo 23. Isto é, como o Cristo deveria padecer e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Então veja que em Atos 26, 23, Jesus é mencionado como o primeiro a ressuscitar dos mortos. Mas aí vem uma pergunta. Alguém pode estar em casa, no trabalho, irmão Leandro? E é natural. É para isso que serve o departamento do discipulado e o programa Discípulos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Alguém pode questionar, por exemplo, e os relatos de mortos que ressuscitaram na Bíblia? De milagres de ressurreição? O filho da viúva de Naim, o Lázaro, o morto da sepultura de Eliseu, o filho da viúva de Serepta, e aqueles que estavam mortos. Alguém vai dizer assim, mas e agora? Não houve uma ressurreição em todos estes episódios? Muito bem. Acontece que todos esses que ressuscitaram, guarde isso, aponte isso, porque isso é doutrina bíblica para a sua vida. Todos esses que ressuscitaram, voltaram Pro sepulcro. a morrer. Acabou o tempo da sua vida terrena e Na linguagem bíblica, voltar a dormir. Voltar a dormir. Existem relatos de milagres, de ressurreição, mas todo que ressuscita, um dia vai morrer. Mas aquele que ressuscitou ao 3º dia, o túmulo está vazio. Ele está vivo. A morte não tem poder sobre ele. E aí vamos continuar? Mas de acordo com a carta aos Romanos, irmãos, falar sobre a volta de Jesus, arrebatamento, a gente fica realmente... A presença de Deus é maravilhosa. Temos participações aqui, ó. Alexander Salgado Souza diz assim: parabéns, irmão Fraim. A todos os irmãos, é muito boa a palavra aqui, firme no aprendizado. Depois que eu pedi para que dessem um retorno, então entendemos que é um positivo para que sim. O irmão Alexander, outro irmão. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui na lancheria Chapa Quente, na audiência, o esposo da irmã que recém se manifestou, que Deus abençoe esta família que irão se batizar. Também a irmã Ercília Morel, ela responde: muito bom aprendermos, ótimo ensino. Então os irmãos aqui estão
já temos alguns concordando também. A sobrinha do irmão Edson ali diz, né, muito bom ensino bíblico. Gostaríamos sim, e por muitas coisas que podemos aprender, sempre pode trazer mais estudos. Ou seja, o público ele tá querendo seguir, né, nessa linha de estudo aí, né. Então é muito bom aprender, porque é algo que não é aqui para essa terra, né. Nós estamos fazendo algo para o posterior, né, para nossa eternidade, né. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9. Se todos esses homens e grupos, irmão Kevin, ressuscitaram para morrer de novo, nós temos uma informação diferente na carta aos Romanos, capítulo 6, no versículo 9. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Irmão Leandro, se possível, eu sei que a audiência ouviu, o senhor pode repetir, porque esse texto é para nós gravarmos nas tábuas do nosso coração. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. O programa Discípulos tem uma notícia para dizer para a audiência. O Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Uruguaiana tem uma notícia para dizer para você que está ouvindo a live pelo YouTube, pelo Facebook, você que está ouvindo a Frequência FM na sua casa e no seu trabalho. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Glória a Deus. Isso é evangelho, irmão Leandro. Nós não estamos aqui nesta tarde. Nós não estamos aqui com apenas um mero livro. Eu não posso acreditar que nós estamos estudando há tanto tempo, porque não é de hoje, irmão Frei, que todos nós estamos tentando, irmão Leandro, irmão Edson, estudar sobre isso. De que nós estamos falando de um Deus morto. Hollywood tentou falar sobre isso. As seitas estão dizendo que ele está morto. As seitas falam que ele não ressuscitou, né, que reencarnou, né. Que ele reencarnou. Mas o nosso Jesus, quer ver? O nosso Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E esse Jesus, ele vai voltar no arrebatamento da igreja. Eu sei que eu não preciso aqui pedir aos irmãos perdão, porque nós somos crentes. É forte a presença de Deus. Nós somos crentes, nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos nessa promessa que está ali, né? Ali diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui em Essa é a promessa, né? 2 Coríntios 13, 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo seu Espírito. Bênção, irmão Leandro. Que bênção. Que bênção que está acontecendo nesta tarde na Rádio Kairos, do programa Discípulos. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. E é com esse corpo que nós haveremos de ressuscitar. Se nós morrermos antes do arrebatamento, ainda assim, nós seremos e teremos um corpo exatamente como ele, imortal, um corpo incorruptível, para estarmos para sempre com o Senhor. Aleluia. Essa é a bendita esperança. Esse corpo que está cansando, esse corpo que está envelhecendo, os cabelos que estão indicando, as rugas no rosto, as enfermidades por causa do corpo, do tempo. Eu quero dizer a você que existe um corpo glorioso onde a enfermidade, a velhice, as doenças não terão poder. Filipenses 3, 21 diz assim: que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. Que lindo esses versículos, irmão Leandro. Glória a Deus.
Sim, E senhor. isso que vai acontecer, né, conosco, né? É maravilhoso, né? Existe pessoas esperando, né, que vão se reencarnar em um outro corpo para ir pagar mais um pouco de coisa e assim melhorar. Outros pensam que vão ser exterminados, mas nós temos a esperança que vamos ser ressuscitados com Cristo. Nós somos ressuscitados quanto vivo agora. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Morremos para o mundo, nascemos para Deus, um ato ali, bem como nós denotamos no batismo ali, né? E agora nós temos a promessa que mesmo esse corpo corrupto, cheio de erros, de gordura e tudo mais que vai se perecer e vai sumir, nós vamos receber um corpo que não vai ser degradado, né? E a corrupção que está dizendo ali é aquilo que termina com o corpo, ou seja, não vamos ter células que estraguem o nosso corpo, mas nós vamos ser transformados e glorificados, ou seja, nós vamos ser como aquela imagem que Cristo ressuscitou e foi e não adentrou mais a morte, e nós seremos assim, né? Que bênção e que promessa para você que está ouvindo aí. Você hoje tem a escolha, né? Hoje nós podemos dizer que temos a escolha. Ou nós vamos seguir conforme Cristo quer e seremos transformados, ou no último dia seremos também, não abordaremos hoje, creio que não vai dar tempo, mas aqueles que não forem salvos e também ressuscitarão, mas aí para uma outra situação que eu nunca desejaria para ninguém, essa situação dessa ressurreição posterior à de Cristo e a dos salvos. É uma pena que o tempo passa correndo e nós não conseguimos desenvolver tudo que precisamos, né? Nós vamos precisar de mais alguns programas, né? Vamos sim, vamos tratar disso. Vamos seguir tratando desses assuntos. Tem vários assuntos, né? Não tem como a gente desenvolver tudo num programa só, né? É impossível, né, irmão Leandro? Impossível, é muita informação, né? Muita informação, irmão Leandro. Aqui o irmão Edson está querendo largar aquele hino que em suas mãos ao arado já constante precisa. Mas a presença de Deus é real e nós sentimos a presença de Deus. O senhor viu o Kevin ali, irmão Edson? Isso. Esse jovem ali? Como chama? Nosso técnico de som? O técnico de som também sentiu a presença. Todos nós sentimos aqui. Também espero que você do outro lado tenha sentido essa mesma presença que estamos sentindo de falar da sua ressurreição, que ele está vivo e ele virá nos buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que nele, através dele, por ele, nós seremos santificados pelo seu sangue. Então, busque ele enquanto é tempo. Procure enquanto se pode achar. Hoje é o grande dia de encontrar com esse Cristo. Hoje é o grande dia de você se despertar e voltar-se para ele. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Não deixe, viva o hoje. Hoje ele está voltando para você. É hoje que essa palavra entrou no nosso íntimo, na nossa alma, porque a Bíblia diz que ele sonda o teu e o meu coração. Glória a Deus. Então nós falamos ali, né, a respeito do arrebatamento. O irmão colocou a posição ali, que no arrebatamento terá que acontecer a ressurreição dos salvos, né? Assim como Cristo foi a primícia, foi o primeiro, né, que surgiu, ressuscitou, e assim ele não ressuscitou e partiu, né? Ele caminhou 40 dias ali na terra pregando o evangelho, terminando de instruir os seus discípulos, né? E quando ele ressuscitou, o irmão Edson muito bem colocou, né? Ressuscitou junto com ele muitos outros que tinham morrido em Cristo naquela época, que foi cujo o irmão Jean também disse que eles voltaram a morrer novamente, ou seja, não foram ressuscitados para ser glorificado, né? Eles foram ressuscitados para testemunho de tudo aquilo que eles tinham feito com Jesus, né? Para eles não ter como condenar uma pessoa duplamente, né? Porque eles podiam pensar assim, vamos condenar esse Jesus, né? Mas Jesus fez algo tremendo que não tinha como eles seguirem a perseguição até Jesus, né? Deixou eles sem o que fazer, né? Imagina um monte de mortos adentrando as suas cidades ali, pessoas que já tinham morrido, né? Ressuscitar e entrar a cidade ali. Eles tiveram que ficar em tormento
por causa do poder de Deus. E quando o inimigo tenta fazer algo contra Deus, algo contra o plano de Deus, Deus responde com braço forte, né? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é soberano e tudo aquilo que ele decide acontece. Então, o que estará acontecendo nos ares no encontro entre Jesus e a igreja arrebatada, juntamente com os salvos da primeira ressurreição? Essa é a questão. O que vai estar acontecendo? Como é que vai ser? Mas antes, irmão Frei, de entrarmos ali, porque nós também precisamos fazer uma refutação apologética sobre uma heresia que é de uma seita, que ela mistura cristianismo com judaísmo, ela guarda o sábado como se fosse, na verdade, não uma doutrina bíblica, mas como uma regra de fé para a salvação. Por isso que é o problema. E aqui, a respeito, eles não acreditam que Jesus seja as primícias da ressurreição. Então, todo esse contexto que foi dito hoje aqui no programa Discípulos é uma base bíblica e sólida para refutar a heresia do ensino desta seita, que está crescendo muito nas redes sociais, no YouTube, que deturpam a passagem da carta de Judas, no versículo 9, para afirmar que Moisés, irmão Leandro, foi ressuscitado conforme Jesus. Então, se Moisés foi ressuscitado, e esse termo ressuscitado é para nunca mais morrer, então o privilégio de ser as primícias da ressurreição não está sobre Jesus. Está sobre Moisés. Aí é que vem a problemática desta seita. E a gente fala seita respeitosamente, porque eu sei que podem ter pessoas lá inocentes, pessoas que ainda não receberam a luz do Evangelho, mas estão deturpando. Os seus mestres, os seus ensinadores não estão falando corretamente dentro desta seita a respeito disso. Porque se Moisés ressuscitou para nunca mais morrer anterior a Jesus, se for assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mentiu ao dizer que Jesus é o primeiro, irmão Frei. É grave. É grave. De que ele é as primícias da ressurreição. Agora vamos ao texto bíblico para provar biblicamente que Moisés morreu e continua morto. É importante, né, irmão Leandro? Deuteronômio capítulo 34, dos versículos 5 a 8. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. O texto é claro. Moisés morreu, foi sepultado pelo Senhor, como disse o irmão Leandro na leitura bíblica. Os filhos de Israel choraram por 30 dias pela morte de Moisés. E no livro de Josué, capítulo 1, irmãos, versículos 1 ao 2, olha o que está escrito. Contextualização. Livro de Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora veja, irmão Leandro, irmão Frei, irmão Edson, irmão Kevin, audiência, como é importante nós estudarmos os originais. Nas traduções, na tradução do irmão Leandro, é morto. Talvez na sua tradução em casa diga, está morto. Isso é literal. Moisés está morto. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, o termo está morto, a palavra grega ali é teteli utikin. Teteli utikin. Esse verbo grego
está num perfeito ativo, que dá a ideia que Moisés está e continua morto. Não existe possibilidade do texto distorcido desta seita, em Judas, no versículo 9, sobre aquela disputa que acontece sobre o corpo de Moisés, que eles usam isoladamente ali para afirmar que Moisés ressuscitou exatamente como Jesus, para nunca mais morrer. E esta seita está ensinando isso. Então tira de Jesus a primazia e Moisés se coloca como protagonista. Os exegetas judeus alexandrinos, 1000 anos depois da morte de Moisés, continuaram afirmando que Moisés está morto. Não tem nenhum versículo no Novo Testamento que aponte que Moisés ressuscitou, irmão Leandro. A Bíblia não tem contradição. Jesus é as primícias da ressurreição. Sendo assim, Moisés não ressuscitou e está aguardando no paraíso a ressurreição dos salvos, no último dia, no soar da trombeta, como todos aqueles que estão aguardando no estado intermediário, o soar da trombeta, que vai reunir aqueles que morreram em Cristo Jesus com os vivos arrebatados no grande acontecimento que será o arrebatamento. Então se reunirão com Cristo nos ares em corpos glorificados. Nós precisávamos, irmão Frei, falar isso, porque aqui é para nós refutar a ideia que esta seita, que talvez seja a que mais cresce no Brasil, no segmento religioso, está afirmando de que Moisés, se ele ressuscitou, então a lógica é essa. Ele se transforma no protagonista e automaticamente ele é as primícias daqueles que dormem no Senhor. E nós provamos com os textos bíblicos lidos e estudados aqui, analisados, de que isso é uma grande e grave heresia, irmão Frei. Com certeza, né? E abre portas para mal interpretações, né? E assim arrebatam multidões, né? Com os termos bonito, porque aquele que inventa uma heresia, que implanta uma heresia, ele vem, né, com termos bonitos, com palavreado bonito, com muito entendimento e sabendo o que está fazendo, né? Ele vem fazendo aquela heresia em favor do inimigo de Deus, que é o diabo, né? Umas das heresias que foram implantadas, né, pelo dispensacionalismo não revisado, né? Perfeitamente. Ele foi o ocultismo do arrebatamento, que o irmão citou, e também aquela ideia da segunda chance, né, para aqueles que não conseguissem. Eu me lembro muito bem, né? Eu nasci aqui na Assembleia, me criei aqui desde que nasci e vi alguns antigos, né, nessa teoria do dispensacionalismo antigo, ensinando, né, que teria mais uma chance, se é difícil agora, quando será tirado o elemento que era o que alguns pregavam que era o Espírito Santo, que vai ser difícil se salvar, aí o homem seria salvo pelas obras no final, quando morresse, aí se salvasse, se resistisse todas as tribulações que passasse. Porém, sem o Espírito Santo, imagine, hoje nós com o Espírito Santo não é fácil seguir uma vida reta. Imagina sem, é impossível, não existe. E outra coisa que como se fosse um tiro no pé, digamos assim, da heresia, né? É que no final eles seriam salvos, né? Degolados, no caso, por sua vida ou alguma coisa assim. Já cai por terra, né? Porque não é obra nenhuma que vai nos salvar, né? A obra que nos salvou está em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a obra que foi feita e não há o que nós fazer para ser salvo, não é? Então, essas heresias, né, hoje foram combatidas aqui no programa. E eu queria deixar, né, o que é os apologetas, né? É aqueles que eles são um empecilho para as heresias. Isso nós estamos nos posicionando assim hoje. Quem sabe você que está ouvindo não sabe o que são isso. Isso daí é aqueles que se posicionam contra as heresias. É isso que nós somos hoje aqui. E teve uma outra questão até importante, irmão Leandro, para nós, o tempo está indo, porque há quem pense que na transição da grande tribulação para o milênio poderá ter uma
outra possibilidade de salvação, que foi aquilo que nós conversamos essa A semana. repescagem que a gente brinca, né? Que no milênio, como na visão pré-tribulacionista Jesus estará na terra, que poderá acontecer, só que essa interpretação não se dá conta que durante a grande tribulação, todos aqueles que receberem a marca da besta serão destruídos. E aí nós precisamos entrar, e aí é tema para mais adiante, irmão Fraga, que é o julgamento das nações. Nós vamos parar ou o julgamento hoje, então, dos ímpios. Hoje nós vamos parar, né, até aqui onde nós estamos, e quem sabe na próxima programação nós iniciaremos aqui, ó, no o que estará acontecendo nos ares, que é a grande batalha que o irmão quer citar ali no próximo programa, se assim Deus nos permitir que nós seguimos. Temos mais participação aqui. A irmã Nádia de Oliveira diz glórias a Deus. O irmão Adriano Tola diz assim, pastor Adriano Tola diz assim: é real a presença de Deus. Sentimos o agir do Senhor aqui em casa. Sua presença é maravilhosa. Termos essa certeza de que se tombarmos aqui, ressuscitaremos na manifestação da sua vinda. Oh, glória, diz ele. Isso é a nossa esperança. É isso que nos move, né? Um dia minha esposa cantou um hino que dizia assim: ora vem Senhor Jesus. E um obreiro, né? Digamos assim, muito pouco estudado, digamos, chamou ela depois do louvor e disse assim: nós não podemos ser egoístas e pedir que Jesus venha. Quantos estão sendo perdidos e nós egoístas? Ora vem Senhor Jesus. Mas é que são pessoas que estão firmadas aqui nessa terra e não querem sair daqui. Para eles está bom aqui. Então, se você clamar que Jesus venha logo, é um insulto para eles, porque a vida deles não estão, às vezes, firmada em Jesus, e às vezes a comodidade deste lugar está melhor, que eles pensam que é melhor que ir para o céu. Mas eu penso muito pelo contrário. E eles não entendem que o maior egoísmo é tu não pregar o Evangelho. Tu não anunciar o Evangelho, porque quando nós estamos anunciando, nós estamos apressando a vinda de Cristo, né? Exatamente, irmão Leandro. Boa colocação. Mas, glórias a Deus, né? Quero deixar um tempo para o irmão fazer esta oração. O irmão da irmã Luciana, né? Que pediu oração. Também a irmã Ercília Morel também pediu oração. A irmã... Quem mais que nos pediu oração? O irmão Leandro William nos pediu oração pela família. E tem uma senhora que pediu oração aqui também. Eu vou pedir para o irmão Leandro que faça essa oração. E você que está ligado aí, ó, se prepare para o próximo sábado. Formule as suas perguntas, né? Você que está ouvindo aí, formule as suas perguntas. E se algo que você pensava, nós estamos falando, está te contrariando, expõe ali, né? Bota hoje foi ali, o aquecimento, irmão Leandro, irmão Frei. Hoje foi só o aquecimento. O aquecimento para o arrebatamento. Não deu tempo de prosseguir na... E só no aquecimento já foi bênção. Imagina quando acontecer. Glória a Deus. Até aqui nós tratamos do arrebatamento, né? Do arrebatamento do justo. Mas ainda nós vamos entrar no tema do arrebatamento ali, da ressurreição, né? Faltou a grande batalha, né? A grande tribulação. A ressurreição do ímpio. Faltou vários temas, né? E depois o grande final, né? Estamos indo passo a passo, não é, irmão Leandro? Para a aí. Audiência compreender a escatologia bíblica, né? E os irmãos aí, como o irmão Fraim disse, né? Anote aí suas perguntas, suas dúvidas. E para podermos interagir, né, no próximo programa. Nem que seja contrário o que nós estamos falando aqui, exponha, que nós não vamos esconder o seu comentário. Pode falar que nós vamos aqui tentar convencer você do contrário, mas nós não vamos deixar de expor a sua pergunta, a sua participação. Tá bem? O irmão, agradeço cada um que participou e que está na audiência. Que Deus venha grandemente sobre as suas vidas, né? Deus abençoe Canoas ali, aquele grande público ali. Foi uma audiência... Ouvindo, né? Alegrete Grande. Alegrete Grande, Canoas, todos vocês. O interior do município, né? Interior do município, a voz de Dora, tá orando lá pelo Paz Deus os livres. Uma irmã ali da barragem de Sanchuri também. Sanchuri. Não li o nome dela aqui. Santa Catarina. Santa Catarina, irmão Leandro. Estamos aí felizes, né, pelos irmãos que estão aí. E assim como nós estamos felizes, nós queremos que o Senhor chegue na vida de cada um e transborde bênção na sua vida.
Mas quando nós falamos bênçãos, você não fique pensando que é coisas materiais. Compartilhe com outros. As aí bênçãos que nós dizemos é aquelas que o homem não pode te roubar, né? Essas não têm valor, né, estimado? E que eles possam ser uns discipulador também, né, Frei? Assim como Deus tem inflamado nossos corações de falar essas verdades, e que também o Espírito Santo venha acender essa chama no coração de cada um dos ouvintes, para que aonde tu esteja aí, venha fazer também discípulos, que estará apressando a vinda do Mestre. Amém. O irmão Leandro, faça essa oração aí pelos irmãos que pediram e nos despeçam. Senhor amado, eterno Pai, te agradecemos pela tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, por esta programação, esta oportunidade que tu nos concede, pela vida de cada irmão aqui presente, e também daqueles que participaram, aqueles que estão na audiência. Também oramos pelos pedidos de oração, Senhor. Tu conhece a necessidade, tu sabe do que eles necessitam, Senhor. Também apresentamos a Ti as famílias, Senhor. Entra com a providência da vitória, Senhor, para aqueles que estão clamando nesse momento, Senhor, por uma intervenção divina. Que o Teu Espírito Santo venha agir, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Isso, Jesus.